demorar 4 anos, 3 meses, um dia, mas Jesus vai chegar lá. Amém? Deus fiel, aleluia. Marta e Maria mandaram um recado a Jesus, dizendo: o teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois eu chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentar, pois o que aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, põe no esquife e Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, pois a justiça e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias que Jesus resolve chegar no lugar. Se eu tivesse aqui, ele não morreria. Porém Jesus disse: Marta, com sua voz tão calma, hoje o seu irmão farei ressuscitar. Pois eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Eu vou fazer o impossível acontecer e a tua glória vou ver. Eu vou fazer milagres, eu vou chegar e acalmar a tempestade, vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, não é segredo pra tu ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois um milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo, eu entro na guerra, eu sou livramento, eu tiro o embaraço, quebra, lance, corto, avo. Pra teu problema, meu filho, eu sou a saída, e como resposta te digo: eu sou vida, e tão somente eu sou o que sou. Pra teu problema, meu filho, eu sou a saída, e como resposta te digo: eu sou vida, eu sou o que sou. Amém. Foi difícil de cantar, a letra é muito pequenininha, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para adorar o nome dele, amém? É nessa oportunidade que estamos Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem pode bater uma salva de palma mais forte para o Senhor Jesus? É para o Senhor. É para o Senhor que Ele merece. Amém? Coloca de pé, varão, em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja. Deus tem uma palavra de Deus no seu coração. Eu tenho por costume, todo quanto Deus manda vir a essa igreja, Deus fiel. eu leio uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Essa mensagem se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, no seu versículo 33. Não precisam abrir, só precisam ouvir. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em mim,
Agora, pois, estamos todos presente e diante de Deus para ouvir tudo por quanto Deus tem te mandado. Então o Senhor o chamou nesta noite. E nós estamos reunidos numa só presença para ouvir tudo por quanto Deus tem mandado ele fazer. É palavra dizendo: Deus mandou, faça. Amém? Glória a Deus. Consagra-se, irmão, na paz do Senhor. Amém. Confesso que estou feliz com o Senhor nessa noite, sempre. Aleluia, Jesus. Se eu fosse embora agora, irmão, eu ia cheio da presença do Senhor. Sabe o meu cantinho ali, o Senhor? Eu falei assim: Senhor, eu não quero nada dessa terra, eu só não quero que a tua presença saia de mim. Aleluia. Irmão, a presença do Senhor é tudo na minha vida, na tua vida. Não se apegue em carro, não se apegue em dinheiro, não. Se apegue em Cristo, se apegue em Jesus, porque o que Jesus tem para você é melhor dessa terra. O que o Senhor Jesus tem para mim e para você é melhor do que você pensa. Glória a O que o Senhor Deus. tem para mim e para você, os teus olhos nem viu ainda. O que o Senhor tem para mim e para você, irmão, é coisas grandes, é coisas novas, é coisa especial que o homem não viu, mas Deus tem para mim e para você essa noite. Você crê nessa noite que Jesus está aqui nessa casa? Você crê nessa noite que você não saiu da tua casa em vão? O Senhor já estava nessa porta esperando você. O Senhor já estava nessa porta esperando a minha chegada e a tua chegada para te abraçar. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Não é de mim, mas é do trono do Senhor. Porque eu não sou nada, mas o Senhor é sobre a minha vida. Eu conheço várias pessoas aqui, varão. Deus manda te dizer assim: aleluia, Jesus. Muito mais Deus vai fazer sobre a tua vida. Aleluia. Deus manda te dizer assim lá no Salmo 40: espera com paciência no Senhor. Glória a Deus. Espera com paciência no Senhor. Eu creio. O Senhor vai suprir sobre a tua vida. Eu creio. Aleluia. Coisas grandes o Senhor vai pôr sobre as tuas mãos. Aleluia. Somente crê, espera com paciência Glória a nele. Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Léo. Eu sei que aqui todo mundo conhece a minha história. Um ex-viciado em drogas, um ex-viciado no mundo, que andava perdido, sem direção. O diabo tentou tirar a minha vida 3 vezes, mas Deus, aleluia, usou a vida da minha irmã, da minha mãe, da minha avó, na perseverança sobre a minha vida. Não desistiram sobre a minha vida. Então, irmão, se você tem um ente querido, se você tem um filho, uma filha, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que Deus está aqui para mudar a minha história e a tua história. Então você não deixa de lutar pelaquilo que você veio buscar nessa noite. Não deixa de orar pelaquilo que você veio buscar nessa noite. Não deixe de acreditar nos teus sonhos. Não deixe de acreditar no que Deus falou para mim, para você. Lute, dobre o teu joelho e desça na olaria, porque o Senhor vai honrar a minha fé, a tua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra nossas Bíblias lá em João. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, irmão. Deus me deu tudo. Deus me deu habilitação. Deus me deu um carro. Deus me deu serviço. Deus me deu uma filha abençoada. Deus ele mudou a minha vida, irmão, da água para o vinho. Aleluia. Sabe por quê? Eu ouvi a voz de Deus. A palavra fala assim: a fé vem para o ouvir e obedecer. Se eu e você ouvir a voz de Deus e esperar com paciência nele, começar a brandar do céu sobre a minha vida, porque você está sendo um crente fiel, você está sendo adorador. Adoro pregar em lugar pequeno, irmão, porque Deus Deus ele não olha para a aparência do homem, Deus não olha para a aparência da mulher. Deus ele olha dentro de você, a tua adoração. Oh, Deus, Caim e Abel, aleluia. Foi Caim e Abel, um ofereceu o melhor para Deus. Eu creio que nessa noite você veio aqui oferecer o teu melhor para Deus. Então adore, pede para Ele. Não tem nada que Ele não possa fazer por mim e por você, amém? Amém.
João capítulo 6, versículo 20 em diante. 22 em diante, irmão. Jesus é o pão da vida para os que creem. Ô, glória! Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus fiel. Tu és maravilhoso, Deus. Deus é poderoso, igreja. Aleluia, Jesus. Esse Deus é lindo. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus entrava com os seus discípulos naquele barquinho, mas porque os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegasses aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Glória a Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque esse é o Pai, Deus o selou. Disseram, pois: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creis naquele que enviou. Disseram, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe de comer o pão do céu? Dissesse, pois, Jesus: na verdade, eu te digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia! Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram, pois: Senhor, dá esse pão. E Jesus disse, repita comigo: eu sou Eu sou o pão da vida. pão da vida. Aquele que vem a mim Aquele que vem a mim não terá fome, não terá fome. e o que crê em mim E o que crê em mim nunca terá sede. Aplauda o Senhor nessa noite e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Aqui, a palavra testifica nessa noite de uma passagem com o Senhor, com seus discípulos, uma aldeia. Aleluia, Jesus. Ali Jesus estava reunido com seus discípulos, pregando as boas novas para aquela multidão. Ali estava se achegado Jesus, os discípulos do lado, e a multidão ao redor, ouvindo a palavra que o Senhor Jesus Cristo tinha para dizer para aquele povo. Aleluia, Jesus. E ali Jesus foi pregando, falando que Deus agia, um Deus poderoso que podia até mudar a vida deles, transformar, que podia fazer coisas novas sobre a vida daquele povo. E já fazia dia que Jesus estava na caminhada com os seus discípulos, pregando o Evangelho, levando a palavra do Deus vivo. E ali a multidão, a palavra diz que ali a multidão começaram a sentir fome. Jesus logo chamou um dos seus discípulos e disse: o que temos aí? O discípulo logo respondeu: Senhor, apenas um pão e 5 peixinhos. Ele 2 peixes e um pão. A palavra diz, irmão, que Jesus logo traga aqui até mim. E Jesus ali logo multiplicou aquele peixe e aquele pão para aquela multidão comer, que já fazia dias que a multidão não tinha comido e se alimentado. É interessante, irmão, que Jesus multiplicou o peixe e o pão. Jesus começou a multiplicar, e o discípulo só obedeceu à voz de Jesus. E ali Jesus deu ordem aos seus discípulos para entregar o pão e o peixe na mão de cada um.
E o que sobrasse era para recolher. Aleluia. E era para guardar. E ali aquela multidão comeram até ficar farto. Encheram, saciaram a tua fome com o pão e o peixe. Aleluia. E ali o povo, já com o estômago cheio da comida que já tinham comido, ali Jesus reuniu os teus discípulos, logo preparou os barcos para atravessar do outro lado do mar. Aleluia. E logo Jesus partiu com seus discípulos. E logo a multidão os percebida, aleluia, Jesus viu que Jesus já não estava ali mais. A multidão já começou a desesperar. E logo ali se reuniram também, pegaram o barco e atravessaram e seguiram Jesus do outro lado. Aleluia, Jesus. Olha só, irmão. Essa palavra testificou o meu coração. O povo não estava buscando. Aleluia. Jesus de todo o coração. Eita glória. O povo estava atrás de Aleluia. Jesus para saciar a fome. O povo estava atrás de Jesus, atrás da libertação, atrás da cura. Mas o coração estava longe da presença. Eita O Deus. coração estava longe de Jesus. O coração estava longe daquilo que Jesus tinha o melhor para a vida deles. E ali aquele povo seguiu Jesus do outro lado. Jesus, você está aí, Senhor? Jesus estava lá do outro lado já. E Jesus já viu a multidão novamente. É interessante essa passagem, irmão. Quando o povo viu Jesus, logo já correu ao pé dele. Aleluia, Jesus. E Jesus logo falou o verbo: vocês estão atrás de mim porque só porque comeu e saciou a fome de vocês? Aleluia. Porque Jesus já sabia, irmão, que o povo não estava atrás da bênção. O povo não estava atrás do Todo-Poderoso. O povo não estava atrás do Deus vivo que podia mudar. Jesus somente olhou para eles e disse: vocês comeram, beberam, passeavam como de vocês. Aleluia, Jesus. Mas o que eu tenho para vocês, se vocês comerem o pão que vem do céu, o pão que desce do céu, o pão que você vai comer, vai saciar a fome de vocês e você não vai ter mais fome. Porque a palavra do Senhor diz: não, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor. Oh, glória. Não o que nós vestimos, não o que nós comemos, não o que nós se preocupamos com o dia a dia. Não se preocupe, meu irmão, com o dia da manhã, porque amanhã não pertence a mim nem você. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não se preocupe com o que vai vestir. Não se preocupe com o que vai comer. Não se preocupe com o aluguel da tua casa. Não se preocupe com a tua família. Não se preocupe com aquele que está drogado lá fora, que você está orando e buscando. Não se preocupe pelo teu esposo. Não se preocupe pela tua esposa. Continua orando, que Deus vai fazer um milagre. Porque quando você está orando, quando você está buscando, quando o seu joelho está dobrado, Deus está operando a tua vida. Deus está operando a tua casa. Deus está operando lá fora. Deus vai mudar esse cativeiro sobre a tua vida. Deus não chamou você para mendigar, não, irmão. Deus chamou você mais do que vencedor nessa terra. Você tem chamado, você é escolhido, você é uma rara linda na presença do Senhor. Muitos olham para você, irmão. Olha o teu final. Mas Deus tem preparado para o servo deles. Eles não sabem o que Deus tem preparado para aqueles que se dobram e se humilham na presença dele. Aleluia. Porque quem adora, irmão, só sobe. E quando a tua adoração sobe, Deus manda maná do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando você ora, a tua oração sobe, Deus entra com providência na sua vida. Deus está dizendo aqui nessa noite que vai mudar cativeiro. Deus está dizendo aqui nessa noite sobre a tua vida. Para de chorar.
Enxugue essas lágrimas. Porque Deus não quer ver você chorando, não. Deus não quer ver você no palco, não. Deus não quer ver você naquele quarto trancado, não. Deus quer você adorando. Deus quer ver você louvando. Deus quer ver você exaltando o nome dele. Glorificando o nome dele. É santo, 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 glorioso, glorioso, exaltado, exaltado é o nome do Senhor. Deus está dizendo aqui que tem pessoas intimidadas. Deus está dizendo aqui no meu coração que tem pessoa que está com o coração machucado. Deus fala assim para você nessa noite: não se intimida na minha presença. Não se intimida. Não fique calado. Porque o Senhor diz que Ele deu um fôlego de vida para você adorar. Então adore o nome dele. Irmão, luta nós temos. Prova nós temos. Nós temos. Mas não pare de adorar o nome dele. Porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor lhe colocou uma porta aberta diante de mim e de você, que ninguém pode fechar. Aleluia, Jesus. O Senhor sabe as nossas obras. Tendo pouca força, não negue o nome do Senhor. Por que você tem negado o nome do Senhor a hora que você está na perseguição? Por que você tem negado o nome do Senhor a hora que você está na prova? Por que você tem negado o nome do Senhor quando está faltando as coisas? Por que você tem negado o nome do Senhor quando você está lá entristecido? Ei, irmão, Deus prova o servo, é o servo na fraqueza. Ei, Deus prova o servo na fraqueza, irmão. Deus prova o servo na fraqueza. É na fraqueza que Ele vai te levantar. É na fraqueza que Ele vai te ensinar a ser mais servo. É na fraqueza que Ele vai te mostrar: ei, filha, eu estou contigo. Não pare, me adora, glorifica, busca. Ei, eu vou entrar com providência. Não desiste. Deus está dizendo para você nessa noite: não desista de lutar. Irmão, o Senhor chamou você como cabeça, não por cauda. O Senhor te escolheu, irmão, foi por cabeça. Não foi igual que o Senhor pagou o preço daquela cruz por mim e por você, igual não. Irmão, dá valor, irmão, no pouquinho que você tem. Dá valor na onde que você está hoje. Dá valor nessa cadeira que você está sentado hoje. Muitos queriam estar aqui na presença do Senhor, sentado na onde você está e não pode. Meu Deus. Aleluia. Não dá valor, irmão. Meu Deus. Faz as coisas com carinho. Aleluia. Ajuda o teu pastor. Pastor, estamos juntos, vamos lutar. Glória a Deus. Abraça essa causa junto. Meu Deus. Porque a palavra do Senhor diz também, irmão: podemos pregar, podemos louvar, podemos profetizar. Tem todo o dom de tudo. Mas se não tiver o dom do amor, irmão, não vai entrar no reino do céu. Tem que saber amar também. Você quer ver Deus prosperar na minha vida, na tua vida? Aleluia. É você saber perdoar. É você saber abraçar. Mesmo que estão falando mal de você, mesmo que estão te caluniando, estão te defamando, vai lá e faz a diferença, Satanás. Aqui não. Aqui é diferente. Porque servo de Deus é diferente. Servo de Deus, ele anda diferente. Servo de Deus, ele fala diferente. Servo de Deus é aqui dentro e lá fora. Servo de Deus é dentro de casa e na rua. Não só quando entra pelas suas portas, finge de ser servo de Deus. Ei, irmão, Deus está te olhando. Aleluia. Os olhos do Senhor não dormem.
Os olhos do Senhor estão com chama de fogo, olhando para o teu povo, olhando a minha obra, olhando a tua obra. O que você tem feito para Deus? Pensamos que está fazendo muito para Deus, não tem fazendo nada para Deus ainda, irmão. Cada dia tem que renunciar e viver verdadeiramente para o Senhor. Aleluia. Como tem que ser vivido na palavra do Senhor. Glória a Deus. O que Aleluia. adianta, buscar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor veio, nós somos luz, irmão, no meio das trevas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmão, nós temos que andar diferente na presença do Senhor. Meu Deus. Temos que dar valor na presença do Senhor, irmão. Aleluia. Seja fiel no pouquinho que você tem, que no muito o Senhor vai te colocar. Aleluia. Às vezes não é Deus que coloca você na prova, é você que pega a prova com as próprias mãos. Porque a primeira pregação que eu preguei na minha vida foi em Salmos 40. Olha só. Aleluia. Espera com paciência no Senhor. Ele tirou para mim, ouviu o meu clamor. Meu Deus. Tirou eu do lamaçal do pecado, firmou meus pés sobre uma rocha. Colocou um novo cântico na minha boca. O hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite, irmão? Sabe esperar com paciência nele. Aleluia. Não tenha pressa. Porque lá em Eclesiastes capítulo 3 diz: há um tempo determinado no céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Tem um tempo de chorar? Tem. Tem um tempo de prova? Tem. Tem um tempo de luta? Tem. Tem um tempo de tudo, irmão. Mas o Senhor, Ele vai entrar. Hoje na tua vida, você crê? Vou profetizar sobre a tua vida hoje. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença, meu Pai, meu Deus, que não seja eu, mas as tuas mãos vêm sobre esse lugar nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu determino nessa noite sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que nessa noite, meu Pai, venha quebrar todos os agrilhões. Que nessa noite, meu Pai, venha quebrar toda barreira, todo impedimento, meu Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem frustrado sobre o coração deles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vai passando agora. Vai passando com a tua presença. Vai queimando com o teu fogo agora. Vai tocando do pranto da cabeça até os pés. Deus, eu te peço nessa noite. Da onde é os teus anjos nesse lugar? Vai passando agora. Ore cantarama. E andarama aqui. Andoromoço. Nagawi quereme a sébia. Vai queimando agora, Senhor, com o teu fogo. Vai queimando toda tristeza. Vai queimando toda barreira. Vai queimando todo impedimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda seta maligna. Meu Deus, toda macumbaria feita. Meu Deus, tiver um demônio camuflado agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem poder sobre esse lugar. Vai queimar agora. Vai tocando agora, Senhor. Toca, Senhor, na dor. Meu Deus, toca, meu Pai. Toca, meu Pai, onde a nossa mão não pode tocar. Vai tocando agora, Senhor. Toca na ferida. Toca na dor. Toca no sofrimento. Transforma em alegria. Toca, meu Pai, em cada pedido nessa noite. Que os teus filhos têm pedido, têm clamado, Senhor. Meu Deus, vai tocando agora. Vai tocando agora, Senhor. Meu Deus, vai tocando agora nessa dor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu repreendo nessa noite tudo que o inimigo tem planejado no inferno contra a vida dos teus filhos, agora vai cair por terra. Jesus, vai cair por terra agora. Quebra o arco, quebra a lança agora. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado na mente dos teus filhos, tudo aquilo que o inimigo tem colocado no coração, tristeza, desânimo, querendo parar, Senhor, meu Deus, vai queimando com o teu fogo agora, do pranto da cabeça até os pés. Em nome do Senhor Jesus, que vai quebrando todas as algemas. Meu Deus, todas as algemas agora. Todo laço agora, vai desfazendo agora, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem planejado, Senhor, para tirar o Pai, Senhor, dos teus filhos. Tudo aquilo que o inimigo tem planejado no casamento. Meu Deus, na vida dos teus filhos, espiritual. Tudo aquilo que o inimigo tem planejado para destruir os lares. Senhor, jovens, vai quebrando agora. Vai queimando agora.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel, meu irmão. Aleluia. A palavra do Senhor, ela fala tudo para mim e para você. Ele é o pão da vida. O Senhor é o pão da vida. Você chegou aqui com fome nessa noite. Eu creio que você vai sair com o pão do céu sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz, mano, tem que ouvir a palavra e guardar no coração. A palavra do Senhor diz também que nós temos que meditar de dia e de noite e guardar a palavra do Senhor do coração. E eu creio que nessa noite o Senhor operou. Eu creio que nessa noite o Senhor falou comigo, com você. Irmão, não olha. Eu queria que você olhasse para o céu. Olha o tamanho do céu. Olha o tamanho do mundo. Olha o que o Senhor fez por mim e por você. Então dá valor, meu querido. Dá valor. O Senhor vai te honrar a tua fé. Aleluia, Jesus. Seja justo, seja verdadeiro, seja fiel com Deus. Porque Deus, irmão, Ele não, eu falei que Ele não procura multidão, Ele procura adorador. Aleluia. Adorador que adora em todo momento. É meu Deus. Adorador que adora em casa, adora no trabalho. Seja a diferença. Aleluia. Às vezes nós passamos uma prova no meio do ímpio, mas mostra a diferença. Sabe como que o povo conheceu Jesus? O povo maltratava Jesus. O povo caluniava Jesus. O povo julgava Jesus, cuspia na face dele, batia na cara dele e falava que ele era demoniado. Mas só começaram a conhecer Jesus quando começou a andar lá do lado dele. É meu Deus. É igual a minha vida, a tua vida, onde você estiver, irmão, seja a diferença. É, Jesus. Porque os outros vão esperar em você. Mesmo que estiver te falando mal de você, vai ver em você, vai começar a ver algo especial em você, que é a presença. É a presença do Espírito Santo. E vai começar a agir diferente. É assim que Deus faz, irmão. Eu queria que você ficasse com essa palavra, guardasse no seu coração. Aleluia. E saísse daqui com a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Peça bem forte para Jesus.